tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo, né? Com muita alegria e satisfação que nós estamos aqui mais uma vez para partilharmos, né, a palavra de Deus. A palavra de Deus que tem nos feito forte, a palavra de Deus que tem nos feito cristão, autêntico, verdadeiro e perseverante na nossa fé católica, apostólica, romana. Nós iremos iniciar pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho na qual nós iremos partilhar neste dia, essa quarta-feira abençoada, cheia de Deus, se encontra em Lucas capítulo 11, no versículo 42 ao 46. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de diversas ervas, e desprezai a justiça e o amor de Deus. No entanto, era necessário praticar essas coisas, sem, contudo, deixar de fazer aquelas outras coisas. Ai de vós, fariseus, que gostais das primeiras cadeiras na sinagoga e das saudações nas praças públicas. Ai de vós, que sois como sepulcro, que não aparecem, e sobre os quais os homens caminham sem o saber. Um dos doutores da lei lhe disse: Mestre, falando assim, também a nós outros nos afronta. Ele respondeu: Ai de vós, ai também de vós, doutores da lei, que carregais os homens com pesos que não podem levar, mas vós mesmos não sequer com um dedo vossos tocai os fardos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de Deus, talvez um evangelho, talvez um dos evangelhos até mais duro que Jesus passa para as pessoas e direciona diretamente aos fariseus. Todo esse fato acontece em uma mesa que no evangelho de ontem já foi lido e proclamado, que Jesus está numa mesa junto com os fariseus, então começa um diálogo. Jesus começa a dialogar com eles e diz, e Jesus vai falar em algum ai. Os ai que Jesus vai falar não é um ai de dor, é um ai que no Antigo Testamento os profetas usavam como, vamos falar na nossa linguagem mais radical, uma ameaça. Os profetas no Antigo Testamento, eles falavam ai disso, ai daquilo, como um afronto, como uma ameaça mesmo. E Jesus vai falar diretamente a fariseus, ele vai falar dessa forma: ai de vós, fariseus, que pagai o dízimo da hortelã, da arruda e de diversas ervas, e desprezai a justiça e o amor de Deus. Nós devemos sim devolver o nosso dízimo, nós devemos sim ir à Santa Missa, nós devemos rezar o nosso terço, nós devemos seguir os mandamentos, nós devemos fazer tudo isso que a igreja nos oferece, nos propõe. Mas nunca nós devemos desprezar o amor de Deus, a justiça de Deus. A palavra de Deus vai falar em 1 Coríntios capítulo 13, que ainda que eu falasse a língua dos homens ou a língua dos anjos, se eu não tiver amor, nada disso seria, nada disso valeria. Porque o amor e a justiça, ele tem que permanecer, ele tem que prevalecer acima de tudo. O amor é acima de tudo. Prova de amor maior não há do que você doar a vida pelo teu irmão. E prova de amor maior não existiu do que Jesus e a cruz por mim e por você. Então Jesus, quando ele vai falar, Jesus afronta os fariseus. E ele vai falando, e ele vai pregando, e ele vai falar: ai de vós, fariseus, que gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e de serem aplaudidos nas praças. Infelizmente, no nosso meio, nós temos visto que tem muito cristão que não estão mais
querendo servir, mas sim estão querendo ser visto. E é preciso que nós diminua e o Senhor cresça. É preciso que o Senhor seja visto, porque quando nós nos escondemos, a face de Cristo aparece para aquelas pessoas que não conhecem Deus, através do nosso testemunho. E se nós tivermos amor com os nossos irmãos, nós iremos sim deixarmos de sermos fariseus, porque da forma que o Senhor falava para os fariseus, o Senhor também fala para cada um de nós que queremos ser visto mais do que o próprio Cristo. E queremos ser aplaudidos, e queremos ser visto nas praças, sentas mesmo nos primeiros locais na igreja, para que as pessoas vejam que você ali faz parte. Não, a palavra de Deus vai dizer no Evangelho de Cristo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor herdará o reino do céu, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está lá no céu. É a vontade de Deus em nossa vida que vai prevalecer e fazer com que nós herdemos o céu. E a meta de todos nós que estamos aqui na terra é de um dia chegarmos até o céu. E se nós não temos uma meta de ir até o céu, a nossa vida aqui está sendo, com certeza não terá fruto algum, porque nós não estamos com a nossa maior meta, que é o céu. E para que nós chegarmos até o céu, nós precisamos traçar alguns caminhos. E o primeiro deles é o amor. E o primeiro deles é a caridade. E um dos pontos necessários é de você não querer ser visto, que o Senhor ele condena aquelas pessoas, porque ele vai dizer, ai de vós. E ele vai falar, ai de vós, aí ainda no versículo 44 vai dizer, ai de vós que sois como os sepulcros que não aparecem, e sobre os quais os homens caminham sem o saber. Lá no Antigo Testamento, os sepulcros, a palavra de Deus vai falar que os sepulcros eles tinham que ser bem vistos, bem ornamentados, eles tinham que ser com luzes, para que as pessoas pudessem não passar perto dos sepulcros, porque naquela tradição antiga, aquelas pessoas que pelo menos tivessem um contato, ou passassem pelo menos perto daquelas pessoas que já morreram, aquelas pessoas eram tidas como impuros. E a palavra de Deus vai dizer que os fariseus eram como aquele sepulcro que as pessoas passavam perto, as pessoas passavam por cima e se tornavam impuros, porque não via aquele sepulcro. Então aquelas pessoas que andavam com os fariseus se tornavam impuros pela maneira de os fariseus viverem. E que nós não possamos estar sendo como os fariseus, que eram motivo de quedas para as pessoas. E lá no final ele vai falar para os doutores da lei, em questão que colocam fardos sobre as pessoas e não conseguem, não colocam pelo menos um dedo sobre aqueles fardos. Então que nós não possamos estar sendo fardo para as pessoas, mas que nós possamos estar sendo sal e luz, que nós possamos estar sendo testemunho, e que nesse dia o Senhor possa estar nos dando a perseverança, a fé e a coragem de ser pessoas, homens e mulheres de Deus. Que Deus possa estar abençoando o seu dia, a sua família, e que nós possamos estar sendo homens e mulheres de Deus, porque ser de Deus vale a pena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.